Muito bem, meus craques do Instagram, meus craques Alma Premium, prazer estar aqui com você, eu, Beto Saad, mais uma live hoje, não é? Segunda-feira, um dia especial, porque eu recebo vocês mais uma vez aqui, é um grande prazer poder recebê-los, não é? Para a gente poder falar mais um pouco de um setor, mais um pouco uma liderança empresarial importante. Obrigado, Deia, com um setor importante, não é? E, sem dúvida alguma, meu grande vascaíno, Lavor, meu craque Land Rover, obrigado. E a gente, claro, aqui sempre, não é? Todos os dias aqui para levar uma informação importante, para levar uma informação de qualidade, para levar uma informação que possa criar dentro de vocês aí perspectivas de tomadas de decisões importantes na vida de vocês, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissional. Muito obrigado, Rita, direto de Portugal. Eu vou falar com o Tafarel, tá? Vou falar com o Tafarel. E ele vai fazer uma live comigo, eu vou falar para fazer com você, tomara consiga ir para Portugal. Muito bem. E eu estou absolutamente feliz porque as nossas lives, elas vêm atingindo aí uma grande audiência, não é? E principalmente todo o time Alma Premium, eu e todo o time Alma Premium nos preparamos muito para levar qualidade, para levar informação e principalmente mudar, não é? A característica e as perspectivas, não é, de uma live, porque a gente fala com muita gente, são líderes multissetoriais, não é, atletas, treinadores de futebol, presidentes de empresas, CEOs, enfim, políticos, presidentes de clube, de federações, de CBF, de entidades, ou seja, eu fico muito feliz porque eu consigo levar uma mensagem positiva, não é, a todos vocês do Instagram, do Facebook, também da plataforma social do Alma Premium. O Alma Premium, não é, para que vocês saibam, é uma plataforma de networking, de conhecimento e também de negócios, não é? Hoje somos 801 sócios. Estamos agora ampliando aí, obrigado Mário Leitão, Pedro Afonso, meu craque, advogado, sócio Alma Premium lá do Sul, não é? E eu estou feliz porque o Alma Premium vem crescendo de maneira substancial, crescendo muito, não é? Levando uma informação de qualidade, parte do PIB brasileiro, não é? Está no Alma Premium e eu fico consumido, não é, por esse movimento aí que as pessoas estão tendo. E a gente hoje, com 29 patrocinadores, empresas exponenciais que criam, não é, através do Alma Premium, o seu canal, não é, de networking com as empresas, afinal de contas são 508. Obrigado, Dani, obrigado, HZ presente, obrigado. São 508 empresas participantes de Miami, meu craque Tony Moura, presidente do Alma Premium de Miami, obrigado ao canal de Charuto também, muito obrigado Prandinho, enfim, e é muito legal poder levar essa qualidade, obrigado Cadu, Beto Cus, e eu estou feliz, não é? Porque a gente vem atingindo, como eu disse, uma audiência muito legal. Hoje eu vou trazer um tema muito importante, não é? Um mercado muito importante, que é a terceirização. Vai falar comigo aqui Sérgio Laganá, que é uma das grandes expressões do mercado de terceirização, não é, de mão de obra terceirizada, o grupo Impacto, não é, que tem uma participação importante dentro da vida nacional, da vida de São Paulo e do Brasil, o Sérgio que tem aí uma expansão muito grande, não é, das suas atividades, não é, que emprega milhares de pessoas, e a gente vai conversar com o Sérgio Laganá para saber um pouquinho do mercado de terceirização, da Impacto, quais serão, não é, os impactos, literalmente, não é, os impactos sofridos, não é, na terceirização de mão de obra, quais serão, não é, as medidas trabalhistas que se espera sejam tomadas para que não haja desemprego, já que, evidentemente, muitas empresas, os shopping centers, por exemplo, e as empresas estarão, enfim, aí reduzindo, ao que se espera,
o seu efetivo de pessoal e, evidentemente, vai sofrer aí um impacto grande, não é? Não só no impacto, mas, enfim, no segmento. E é muito importante que a gente consiga criar aí, através das lives e através desse segmento importante, não é? Digamos assim, uma liturgia mesmo, não é? Para que não consigamos manter postos de trabalho, para que consigamos estar presentes, não é? Na vida nacional. E Tangará, muito bem, meu craque Tangará, obrigado, Dario. Dario Castilho, meu craque querido, sócio Alma Prêmio, muito obrigado da Steel. E eu estou muito feliz porque eu vou poder levar esse tema para você, porque o mundo terceirizado, da terceirização de mão de obra, emprega inúmeras pessoas, são milhares de pessoas que são empregadas, não é? Na limpeza, na segurança, no patrimônio, enfim. E daqui a pouco, então, o Sérgio Laganá vai estar comigo para poder, doutor Renato Altix, falar um pouco desse segmento, os hospitais, não é, doutor Renato Altix, que é do Samaritano, do Santa Catarina, enfim, não é, da clínica Altix, também os hospitais utilizam muita mão de obra terceirizada, não é, e a gente vai ver como é que vai se portar, como é que vai se comportar e qual é a expectativa desse mercado, Altair Galassi. Você que foi diretor havia anos do Banco do Brasil, sabe muito bem da importância das empresas terceirizadas, não é? E eu tenho muita satisfação de daqui a pouco já dividir a tela. Carlitinho Macedo, obrigado pelo carinho, um dos maiores preparadores físicos, campeão com o Santástico na Arábia, enfim, no Flamengo, Muricy Ramalho, grande Carlito Macedo, obrigado pelo carinho e a gente levar esse segmento que é importante. Daqui a pouco, então, Sérgio Laganá comigo, presidente do Grupo Impacto, não é? É importante contatar o Sérgio aí para que ele possa já fazer a conexão conosco para levar essa informação importante e substancial. No mundo hoje, não é? Aqui em São Paulo, estamos em São Paulo, foi implantado o rodízio, não é? Obrigado, Marinho Lacour também. Foi implantado o rodízio hoje, não é? Hoje, dia 11, então os carros de final ímpar, não é? Podem rodar e os carros de final par amanhã, não é? Vão poder rodar, ou seja, dias ímpares, placas e dias pares, não é? Final os números pares. Enfim, então foi implantado, Sérgio, hoje o rodízio aqui em São Paulo, e eu não sei se você está em São Paulo, se você está em Miami, mas eu confesso a você que houve aí algumas manifestações. Obrigado, Fabinho Fronterota, pelo carinho. Ô, Johnny, obrigado, querido, obrigado pelo carinho. Muitos amigos aqui para te prestigiar, Sérgio, nesse momento em que nós vamos começar a nossa live. E eu quero já entrar contigo para dizer, eu já havia dito que o Grupo Impacto é exponencial no mercado, com muita tradição, tem uma biografia rica no setor de terceirização, emprega milhares de pessoas, o setor emprega milhares de pessoas. Então já quero te dar as boas-vindas e já agradecer aí a sua disponibilidade em falar conosco, porque a nossa obrigação, a nossa determinação para levar informação, levar informação de qualidade, levar informação multissetorial para que as pessoas que nos assistam, sejam Alma Prêmio, as pessoas do Instagram, enfim, as lideranças corporativas que nos seguem, elas possam tomar melhores decisões, poder interferir de maneira positiva para que essas tomadas de decisão ou de decisões possam ser mais assertivas, não é? Seja bem-vindo, Sérgio Laganá, e já entrando aqui na nossa resenha, você que é sócio Alma Prêmio, é um grande amigo, não é? Quero que você conte um pouco dessa história tão bonita do Grupo Impacto. Boa tarde, Beto, boa tarde todo mundo. Primeiro, eu tenho que agradecer a você por esse convite. Imagina. Infelizmente, não estou em Miami, estou em São Paulo, né?
estou no escritório hoje, nosso segmento tem trabalhado a todo vapor, né? Nós estamos sendo prioridade em alguns setores, como hospitais, indústrias, que têm trabalhado, têm exigido e têm tido a necessidade da nossa mão de obra presente, não só na questão de segurança, mas na questão de limpeza, né? Nós também somos muito grandes na questão de limpeza. Então, estamos aqui a todo vapor. Infelizmente, não é todo o setor que tem tido êxito nesse momento, né? Muitos setores estão fechados, como, por exemplo, shopping centers, né? Estão 100% fechados, e isso acaba, de uma certa forma, prejudicando nós e acho que toda a população também, né? Houve impacto, já entrando na questão dos shopping centers, houve algum movimento de redução de mão de obra, de efetivo de mão de obra, tanto na segurança como na limpeza, enfim, nesses trabalhos de shopping centers? Queria que você falasse um pouquinho como é que se comportou aí, não só com a Impacto, mas enfim, com o mercado de um modo geral. O mercado de modo geral é engraçado. Nós sofremos muito pouco na questão da segurança. Segurança, inclusive, a gente está tendo aumento de demanda. Muitas indústrias, muitas empresas que estão trabalhando estão ficando um pouco preocupadas com a segurança, né? Então, tem pedido até aumento de efetivo. Em contrapartida, o segmento de limpeza é o que está mais sofrendo. Por quê? Shopping center fechado, você mantém a segurança, mas você não mantém a limpeza. Concessionária de carro, você mantém a segurança, mas não mantém a limpeza. Então, dos segmentos que a gente tem hoje, segurança, limpeza e portaria, o que mais tem sofrido é a limpeza. A limpeza. Mas, o Sérgio, deixa eu te perguntar um negócio. Quer dizer, isso impacta no quê? Está havendo negociações, ou seja, com vocês, porque evidentemente que precisa ter uma certa... Enfim, eu entendo, né? Você vai reduzir o número de efetivo da limpeza, mas não vai ficar 100% sem as pessoas limpando os shopping centers e outros espaços. Então está havendo assim uma renegociação dos contratos. Isso significa... Isso significa demissão ou significa como é que é o comportamento hoje? Ou seja, vocês afastam, renegociam também com o colaborador ou é demissão mesmo até que volte as contratações? Nós temos tentado evitar, junto aos empresários, as demissões, né? A demissão é uma coisa muito grave hoje em dia. Quem for demitido dificilmente vai ter emprego, né? Em curto prazo. Então, a MP, a 927, tem ajudado bastante nas negociações. Redução de carga e redução de salário. Então, o funcionário fica em casa, ou às vezes ele fica meio período, e isso tem tido um efeito muito, muito bom, né? Ninguém está precisando hoje 100% do serviço, infelizmente, né? Então, o shopping não pode ficar sem a limpeza, mas ele fica lá com 20%, 30% do efetivo para fazer a manutenção. A gente negocia com o shopping a redução do salário. Os funcionários têm entendido, têm aceitado, têm visto que é a melhor solução no momento, que não é ficar desempregado. Então, tem tido bons acordos, acho que para ambos os lados, ou para todo mundo, acho que para o empresariado, para nós, como empresa prestadora de serviço, e para os funcionários. Perfeito, perfeito. Ô Sérgio, me diga uma coisa, me conta um pouco, qual é o número de empregos, não é, que o mundo da terceirização gera entre vocês? Vocês devem ter uma associação de classe que os representa, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho o número de empregos diretos e indiretos que estão ligados ao setor de terceirização. Tá bom, vou falar mais do setor de segurança, que é o setor que tem um faturamento bem mais expressivo, né? Perfeito. Hoje a gente representa aí um volume de 10 a 12% da mão de obra de todo o Brasil, de mão de obra de prestação de serviço, né? Tá. Nós estamos falando em números. Em números, esses 10 a 12% representam quanto em postos de trabalho? Representa mais de 1 milhão de postos de trabalho hoje. 1 milhão de postos, tá, perfeito.
E representam Diretos e indiretos? diretos e indiretos. E tem uma representação importante de impostos a serem pagos, né? Porque a gente paga muito imposto, né? Nossa prestação de serviço paga muito imposto, né? Então a gente representa uma fatia muito grande para o governo. Apesar do governo não se importar muito com o setor de serviço, acho que ele se importa mais com a indústria, né? Com o comércio, a gente tem cada vez mais aumentado a representatividade nossa em termos de impostos no Brasil. Por que o governo não se importa, já que você está gerando aí mais de 1 milhão de empregos e nós só estamos falando da segurança, não estamos falando de outros postos de trabalho que provavelmente devem gerar igualmente o número de postos ou até mais postos de trabalho, enfim, por que o governo ele deixa à margem essa tão rica geradora de oportunidades que é a terceirização de mão de obra? Eu acho que o fator mais importante, o governo considera que a prestação de mão de obra, principalmente terceirizada, ela é desqualificada, ela não tem a qualificação como uma mão de obra da indústria tem. Isso não é verdade, isso já foi no passado. Hoje em dia, a mão de obra, principalmente de segurança, ela tem regulamento, tem lei específica, a Lei 7.102, que a Polícia Federal exige, controla, obriga que as empresas façam treinamentos da nossa mão de obra, tem cada vez mais qualificado o nosso setor. Mas é uma questão de falta de um pouco de visão do governo, eu acredito. Tá. E você está falando, então, que o setor vai sofrer, sim, um trauma, vai ser traumático para o setor, e vocês estão se encontrando, quer dizer, as empresas estão se encontrando junto às suas associações de classe ou associação de classe, não é? Para efetivamente criar um mecanismo que possa diminuir o desemprego, diminuir a linha de redução, vamos dizer assim, de número de postos de trabalho. Como é que está sendo, nesse momento, a estratégia das empresas de terceirização? Sim, os sindicatos se manifestaram muito rápido e agiram muito rápido. Na primeira semana, quando foi decretado já a pandemia, vamos dizer assim, os sindicatos foram muito rápidos em agir para a gente manter empregos. A principal medida foi manter empregos. Então, junto com a MP 927, os sindicatos se movimentaram para termos regras mais flexíveis de poder pôr o funcionário de férias a qualquer momento, poder negociar direto o patrão com o empregado, não precisar de algumas outras associações no meio, ou sindicatos no meio, diminuir salário, né? Poder fazer banco de horas. Então, toda essa agilidade que teve fez com que a gente tivesse grande negociação na redução de carga horária, né? Na redução de salário, mas com pouca perca de mão de obra, pouca demissão até o momento. Ah, que bom. E quais são, na sua opinião, a gente está descobrindo, Sérgio, nesse momento de quarentena, nesse momento pandêmico, dessa pandemia, não é? Nós estamos descobrindo aí o home office, estamos descobrindo alguns aplicativos, não é? Que já existiam, mas estão sendo utilizados em grande quantidade, numa intensidade muito grande, e as pessoas, está aqui teu irmão Paulo Laganá também entrando conosco aqui, o Caio Siracusa, também Serginho Aibe também presente aqui, Marcos Ferreira, presidente da MAFRE na Colômbia, enfim, Dorinha Altix, obrigado, doutora Dora Altix, enfim, muitas pessoas aí com você para a gente poder esclarecer e, sem dúvida alguma, interferir de modo positivo também nas decisões, não é, que essas pessoas precisam tomar. Então, eu quero saber o seguinte, e esses aplicativos, enfim, o trabalho de home office, ele passa a ser já uma alternativa que, ao que parece, veio para ficar. Ou seja, as empresas vão trabalhar em home office, podem trabalhar de alguma forma com uma redução no seu quadro de funcionários, mas eu espero
que as leis trabalhistas, não é, amparem o trabalho de home office com uma redução, não é, de alíquota, para que permita que a gente tenha posto de trabalho, mesmo que aquele colaborador ganhe menos, mas ele não fica desempregado e a empresa possa, de alguma forma, gerar aí postos de trabalho em home office ou de maneira remota. No caso da terceirização, fica mais difícil, porque você não pode botar um segurança de maneira remota e tampouco uma profissional de limpeza ou uma profissional de outro setor em home office. Como é que vai ser isso, então, nesse sentido? Olha, na questão de escritório, todo o nosso pessoal está home office aqui. São poucas pessoas que estão internas. Mas na questão de operação, não tem como, né? Está 100% trabalhando. Agora, a gente vai ter que aproveitar isso para fazer algumas mudanças. Quando o Michel Temer mudou um pouco a legislação trabalhista, acabou ajudando um pouco o nosso setor, flexibilizou um pouco. Muito pouco. A gente precisa muito mais ainda. Talvez com essa pandemia, né, as pessoas aprendam que flexibilizar vai ajudar a manter a mão de obra, vai ajudar a manter os empregos. Então, talvez daqui para frente, se a gente pudesse, né, que o governo pudesse ver, que a gente falou, se preocupar um pouco mais com esse setor nosso, se flexibilizasse mais as leis trabalhistas, a gente conseguiria com certeza manter mais os empregos. Sei. Então vamos falar um pouquinho de lei trabalhista e também da MP que reduz a carga horária. Ou seja, qual é, na sua opinião e na opinião, enfim, da categoria, medidas, eu acho que redução de impostos será uma medida inevitável, se o governo quiser criar postos de trabalho, ou pelo menos que não haja perda de postos de trabalho, não é? E uma MP que reduza a carga horária, não é? E também uma redução tributária substancial, não é? E porque eu acho que é fundamental. Você poderia dar mais detalhes sobre isso, por favor? A redução de impostos é uma coisa que todo mundo pede, né? Todos os empresários, não só do nosso setor. Você já teve alguma sinalização nesse sentido dos órgãos governamentais para o seu segmento? Não, ainda não. Vai ter que ser um trabalho muito árduo, né? Eu acho que fica mais fácil a gente flexibilizar as leis trabalhistas daqui para frente do que ainda uma redução de impostos, né? A gente é muito engessado para prestar serviço. Nós tivemos no ano passado a obrigatoriedade do e-social. O e-social acabou, de uma certa forma, aumentando o custo das empresas, engessando um pouco mais o setor, né? Isso prejudicou um pouco a gente desde o ano passado. Então, eu acho que flexibilizar lei trabalhista, às vezes não quer dizer diminuir salário, não quer dizer piorar a situação do funcionário, né? Às vezes as pessoas acham ou entendem que flexibilizar é pagar menos. Não é pagar menos. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem muito escolta pessoal aqui dentro da empresa. Eu tenho muito escolta de VIPs, de empresários. O empresário sai da casa dele às 6 da manhã para trabalhar e chega na casa dele de volta às 10 da noite. Eu não consigo manter um segurança com ele das 6 da manhã às 10 da noite. É impossível, é proibido hoje pela lei. Se eu pudesse flexibilizar isso e fazer um banco de horas, a gente teria muito mais emprego nesse setor. Porque o empresário não quer sair às 6 da manhã com uma pessoa escoltando ele, a família dele, e às 3 da tarde mudar o funcionário, ter que entrar um outro para ficar com ele até às 10 da noite. Então, são situações que não condizem com o nosso segmento de segurança. Mas isso não é permitido hoje. Então, a gente não é permitido por quê? Por que não é permitido? Porque a lei só permite que o funcionário faça 8 horas, 44 horas semanais, 2 horas extras no máximo por dia, né? E, às vezes, uma escolta pessoal pode durar 16 horas num dia, né? Tá. Agora, Sérgio, deixa eu entrar nessa questão, até para eu reunir um pouco mais de condições de conhecimento, e os nossos craques aí também. Ou seja, você não acha
que nessa, vamos dizer, nessa linha de escolta pessoal, que é uma linha extremamente importante, não é? Porque ele está cuidando de vidas, não é? De vida ou de vidas e tal. Uma carga horária excessiva não pode prejudicar do ponto de vista do reflexo, do ponto de vista da fadiga, ou seja, do ponto de vista mental e da saúde também, esse funcionário. E se esse empresário, ou se essa pessoa, se esse empresário está contratando o serviço da Impacto, entende-se que qualquer tipo de escolta pessoal, ou seja, pessoa destacada por vocês, ela reúne condições de segurança, de fidelidade, de sigilo, ou seja, todas as propriedades, não é, que são fundamentais num caso como esse. Você entende que, mesmo assim, o funcionário deve ficar muito mais tempo, porque aquele que contrata o serviço passa a ter, naquele funcionário, uma espécie de ligação com maior segurança, enfim, cria mais intimidade. Como é que funciona isso? A segurança e a intimidade é importante num serviço desse. Mas o que eu quis te dizer é que não vai haver uma carga excessiva de horas todos os dias, né? O empresário vai ter um dia um jantar, no outro dia ele vai ficar em casa. A questão da variação de horas, a questão de variação de serviço, que acaba ingestando a gente não poder executar um serviço que possa ser variável no dia a dia. Um exemplo na limpeza para você. Se eu pudesse ter uma auxiliar de limpeza que fosse por exemplo, no seu restaurante, na parte da manhã, trabalhasse 4 horas de manhã, e depois ele pudesse voltar à noite para trabalhar 4 horas da noite, eu teria muito mais emprego, geraria muito mais emprego também. Então, é flexibilidade de horário, não uma coisa que seja excessiva para o funcionário, que esteja um desgaste excessivo, que pode até dificultar o rendimento dele, né? Mas é flexibilidade. Flexibilidade não quer dizer ele trabalhar 16 horas todos os dias. Isso é impossível. Isso não é aceito nem por nós. Isso não é saudável. Flexibilização, a gente diz. É poder movimentar o horário de acordo com a sua necessidade. Perfeito, perfeito. Tá, estou entendendo bem, estou entendendo bem. Ou seja, naquele período em que ele fica, digamos assim, em que o empresário está trabalhando e não está se deslocando, não é? Esse funcionário pode descansar ou pode, de alguma maneira, ter algum momento de mais relax, vamos dizer, para poder atender, não é, esse empresário no momento em que ele estiver necessitando do seu funcionário, enfim, da guarda pessoal da Impacto. Mas, ainda continuando nessa linha, Sérgio, você acredita que é possível criar um manifesto das empresas que fazem terceirização de mão de obra para levar às autoridades, ou seja, algo que possa, de alguma forma, uma espécie de um compêndio de ideias, vamos dizer assim, que possa chegar às mãos das autoridades, até porque todos os segmentos serão afetados. Todos os segmentos serão absolutamente afetados. Uns, como diz, a chuva está aí, nós estamos debaixo da chuva, mas ela seguramente vai molhar muito mais pessoas do que outras, entendeu? Então, você acredita que é possível um manifesto e com essa situação pandêmica, o empobrecimento da população e uma desigualdade social ainda maior, você não acredita que a segurança, seja ela patrimonial, seja ela pessoal, e também nas empresas, ela não tende a aumentar? Com certeza. É o que eu te falei no começo. A gente está tendo aumento de demanda na empresa de segurança. E ela tende a aumentar muito mais por causa... Eu acho que vai aumentar muito a violência no nosso país, infelizmente. O desemprego está aumentando, né? Os salários devem diminuir muito, né? Eu acho que é o momento. A gente tem que aproveitar esse momento para gerar isso daí, para conseguir das autoridades alguma mudança. Eu acho que não é só do nosso setor que isso vai acontecer. Todos os setores vão ter que se manifestar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida.
Nós temos situações hoje, vou te dar um outro exemplo que eu vou deixar bem claro que não é uma situação que eu sou contra, mas é uma situação que é quase impossível de nós cumprirmos. Eu tenho uma cota na empresa, eu tenho que ter 5% de deficientes físicos, de PNEs, aqui no meu quadro, e tenho que ter 5% de menores aprendizes. E o menor aprendiz não pode sair daqui dentro da empresa. Com o número de funcionários que nós temos hoje, somando as 3 empresas, nós temos mais de 12 mil funcionários hoje. Ativos, todos registrados CLT. Tá? Ninguém aqui é sem registro. Eu tenho que ter mais de 600 menores aprendizes no meu quadro. Né? Dentro do meu escritório aqui, que não é pequeno, eu tenho 180 funcionários administrativos. Aonde eu vou colocar 600 menores aprendizes para trabalhar aqui? Impossível. Então, esse tipo de situação que é inviável para nós. E essas situações que tem que ser mudada. Né? Não é que a gente é contra o menor aprendiz ou contra o deficiente físico. Eu tenho um monte aqui que trabalham muito bem. É contra a cota que existe hoje, o percentual. Isso foi criado um percentual igual para todos os níveis de empresa, todos os tipos de empresa. E as empresas são diferentes uma das outras. Como é que você imagina que uma empresa de transporte, uma empresa de ônibus urbano, consegue ter 5% de menor aprendiz, ou de deficiente físico, ou de PNE, dentro da cota deles trabalhando? Não tem. Não tem nenhuma empresa hoje no Brasil que consegue praticamente cobrir a cota de deficiente ou de menor. Então, são essas situações que nós temos que aproveitar esse momento. Isso faz parte também da flexibilização. Vamos flexibilizar o percentual de menores que a gente tem que ter, porque senão ninguém cumpre essas situações. É impossível, entendeu? Então, Entendi. Mas essa medida ela é uniforme para todas as empresas multissetoriais, ou seja, em todos os setores é necessário que você tenha esse número de funcionários, esse percentual de funcionários especiais e menores? sim, é igual para todo mundo, é igual para todo mundo a cota. É de Tá. acordo E com a vocês têm quantidade uma. de funções. Tá, e vocês têm uma. Oi, diga, por Desculpa, favor. é de acordo com a quantidade de funcionários que você tem. Quanto mais funcionário a empresa tem, vai aumentando o percentual. O percentual máximo hoje é 5%. E é o que nós temos que ter hoje, 5%. Ah, perfeito. Quero cumprimentar aqui Dona Célia Narraz, o Reinaldo Garcia também aqui prestigiando, eles que são clientes da Impacto, ali no bairro do Morumbi e algumas ruas ali, alguns condomínios fazem parte aí da rota, não é, de proteção e segurança da Impacto, e eles me diziam que estão muito bem atendidos, muito bem servidos por você. Muito obrigado. Imagina. O Caio Siracusa também está aqui te desejando uma boa noite, não é? Obrigado, Dizendo Caio. que te admira muito e tal, né? Obrigado a KT também, que está aqui, Mauro Guardabassi, a KT, muito obrigado. Lagará, me diga uma coisa, não existe a sua associação de classe, então, ela não é responsável, através das empresas do seu setor, de constituir uma espécie de manifesto, não é, para poder apresentar que essas contratações elas são inviáveis no sentido que, por exemplo, vamos imaginar que determinado setor pode empregar o maior número de pessoas que estejam dentro desse percentual exigido pelo governo. Ou seja, é possível que se faça um estudo realmente e mostre que o setor não consegue, de alguma forma, atender a plenitude dessas reivindicações e que há outros setores que podem aumentar, inclusive, a carga para que a média, se não na plenitude, mas fique num índice interessante, ou seja, o que as empresas do teu segmento fizeram junto aos órgãos governamentais para justificar digamos assim, esse percentual que, na sua opinião, ele não é preciso. Na questão da empresa de segurança, a nossa associação é o SESVESP, que é uma associação bem atuante. Eu já fiz parte da diretoria do SESVESP. Eles têm atuado bastante junto ao Ministério do Trabalho
e junto ao Ministério Público. A questão é que nenhum dos dois aceita a diminuição de carga. O que a gente tem conseguido junto ao Ministério Público é prazo para contratação. É o que eles concedem para a gente. Olha, nós vamos dando prazo para que vocês vão conseguindo contratar. Mas chegar a esse ponto ainda do que a gente precisa de ter uma diminuição de cota ou que outros setores assumam uma cota maior, no momento a gente não tem conseguido, viu? Tá. Sabe por que eu te digo isso? Porque na minha avaliação, não é, quando há uma uniformidade, por exemplo, de um percentual de especiais, que eu acho que é fundamental a gente ter especiais e também pessoas dessa idade trabalhando, eu acho que às vezes não é feito por técnicos ou estudiosos, não é, dos setores, não é, do setor econômico, do setor de trabalho, do setor de negócios. Muitas vezes essas medidas são tomadas por políticos que querem se livrar, às vezes, desse fardo, vamos dizer, e acabam colocando aí, não é, essas medidas muito incongruentes, dependendo do mercado, ou mesmo se baseando, né, em alguns mercados, ou seja, fazem uma análise muito pouco estendida do ponto de vista do número de empresas pesquisadas, e aí acaba dando algum tipo de problema, ou seja, você, para não fugir da lei, é obrigado a contratar, é obrigado às vezes a criar aí atalhos não muito cartesianos, vamos dizer, sofrendo aí, né, pagando salário, pagando imposto, enquanto você poderia, de alguma maneira, estar gerando um maior número de postos de trabalho sem que você perca um percentual nesse sentido e possa outras atividades ter um número maior de pessoas especiais ou também dentro dessa abrangência. Não tem nenhum movimento que se possa ser feito junto aos órgãos governamentais, ou você acha que essa pandemia ela vai promover mudanças substanciais dentro da cadeia de entendimento das reivindicações dos determinados setores? Eu acredito que vai ter uma mudança drástica em todos os setores. Acho que é o momento para que isso aconteça. Só para você ter uma ideia, o fator de você ter menor aprendiz na sua empresa, para que depois ele saia formado com uma formação para conseguir o primeiro emprego, ou até mesmo a nossa empresa dar o primeiro emprego para ele, acaba não acontecendo. Porque se eu tenho uma cota exagerada, onde eu não tenho onde colocar essas pessoas depois que se formam, eu tenho que dispensar todos os menores aprendizes para contratar novamente outros. E não consigo dar emprego para eles. Então, não tem o fator social. A função social que deveria ser feita com isso não acontece. E eu não sei se você sabe, Beto, a Impacto tem uma empresa de segurança em Orlando, na Flórida. Né? Eu sei. Como é que funciona lá? E lá funciona de uma maneira bem simples. Quanto mais você contratar, mais desconto você tem no imposto, porque o governo acredita que se você está dando emprego para esse pessoal, você, de uma certa forma, está tirando isso do governo pagar essa conta. Né? O pensamento é o contrário. Eu estou dando emprego, eu estou dando assistência médica para ele aqui, então estou tirando da mão do governo essa responsabilidade. Então é simples, ter uma cota é o contrário. Quanto mais pessoas eu contrato no meu segmento, eu vou tendo um desconto no imposto que eu tenho que pagar. E aí fica a critério de cada empresa, de acordo com o tamanho de cada empresa ou da sua necessidade, contratar mais ou menos. Entendi. E lá nos simples. Lá na Flórida, lá nos Estados Unidos, não é? Esse mercado é também competitivo como aqui no Brasil? É bem competitivo, é mais concentrado do que aqui, são poucas empresas, já concentrou bem o mercado. Uma situação que está começando a acontecer agora aqui, a gente tem vislumbrado que o segmento de segurança, de prestação de serviço, está concentrando também no Brasil. Lá tem grandes empresas, mas é um mercado que tem crescido, porque os Estados Unidos também tem tido mais violência, né? Você pega os condomínios, principalmente em Orlando, que não tinham nem portão, eram abertos. Hoje, se você vai visitar, a maioria já é fechado, já tem portão, já tem um segurança na porta. Então, é um mercado que está em crescimento também.
Isso se deve à quantidade de brasileiros que lá está ou não? Não, não. Acho que é uma situação um pouco universal, né? Você tem visto aumento de violência na Espanha, na Itália, em vários países, né? Infelizmente, acho que é universal essa questão aí. Aliás, já que você falou de Orlando, na Flórida, eu quero dar os parabéns a você, ao Fred Lingel e aos seus sócios que criaram lá em Miami o Riverside, que é o maior polo de entretenimento já visto em Miami. Se não me engano, se eu estiver errado, me corrija. São 11 mil metros quadrados de área dedicada aí, com serviços e entretenimento que vocês estão administrando com muito afinco e, claro, agora na pandemia vai ter que se revisar plano, fazer plano, mas é uma área muito aberta, então eu acho que vocês ainda, mesmo não concentrando muita gente, vocês ainda têm a possibilidade de gerar aí uma atração importante. Do ponto de vista trabalhista, não é? Deixa eu entrar nessa questão. Vocês sofrem muitas ações trabalhistas, claro que a reforma realizada, promovida pelo presidente Temer, contribuiu bastante, não é, digamos assim, a ideal, mas foi o início, não é, de uma mudança, digamos assim, ele pôs a mão nesse vespeiro, não é, nessa injustiça do trabalho, essas leis que são absolutamente incompatíveis com o empresariado brasileiro, são leis retrógradas, não é, que são muitas vezes, digamos assim, absorvidas por boa parte aí de advogados que são abutres no setor, não é a maioria, mas há aí, né, uma parcela importante de advogados abutres nefastos que acabam transformando, não é, as leis em negócios, entendeu? E estimulando até o empregado a gerar aí uma ação trabalhista. Lá nos Estados Unidos isso é diferente. Não existe, Sérgio, a possibilidade, até porque a sua empresa é uma empresa internacional, de se criar, já que o momento pós-quarentena, não é, vai ser um momento de refazer planos, um momento de mudar plano de voo. Não existe a possibilidade de a gente criar aí uma conexão entre os países para que a gente possa criar leis que facilitem mais, não é, a geração de empregos, que tenham menos impostos e, principalmente, a redução, não é, da carga horária e as leis trabalhistas possam ser mais justas? Eu acho que sim, a gente está tentando, né? O meu sócio lá é um ex-xerife, né, o Kevin Burr. Ele conhece bem o mercado lá e ele tem trazido algumas situações aqui para a gente. Eu já trouxe ele no Brasil para fazer algumas palestras. A gente tem tentado uma parceria maior. Agora, eu acho que a gente tem que flexibilizar aos poucos aqui. Nós não vamos conseguir fazer uma mudança tão radical a chegar ao ponto de virar os Estados Unidos. Até porque, de alguma certa forma, eu não concordo também com algumas situações deles. Eu acho que nosso país é diferente, né? Estados Unidos é Estados Unidos, Brasil é Brasil. A gente tem algumas coisas que são peculiares a eles e a nós. Então, dá para a gente trocar figurinha, dá para a gente aproveitar algumas coisas boas que eles têm, mas a gente tem que fazer uma fórmula brasileira, né? Tá bom, tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou no começo da nossa live que o governo não olha, não é, esse setor que emprega mais de 1 milhão só na área de segurança, não é, que é um número extremamente importante de mão de obra, porque entende o governo que é uma mão de obra menos qualificada do que a mão de obra da indústria, por exemplo, parafraseando o que você disse. Eu quero que você diga o seguinte: quais são os tipos de treinamento que vocês fazem e também na hora de você recrutar um funcionário, seja ele um profissional, seja ele na área de segurança, na área de limpeza, enfim, seja ele em qualquer área, não é, atingida por vocês, qual é o sistema de recrutamento, quais são os treinamentos e quais são, digamos assim, os
pré-requisitos exigidos por vocês em relação a isso? Eu entendo que ficha criminal, essas coisas todas devem ser avaliadas, mas conta um pouquinho, até porque você tocou num ponto importante, não é? Tá. Na questão da segurança, existem alguns pré-requisitos exigidos pela Polícia Federal. Tá? Esse é o básico, é o mínimo. Além desses, cada empresa tem as suas exigências de ter o segundo grau completo, ter algum curso específico de tiro, né? Então, existem coisas diferenciadas de empresa para empresa. Aqui nós temos um centro de treinamento, não fica aqui no nosso prédio, fica ali perto do antigo Parque São Jorge. A gente tem uma academia ali, a gente tem um stand de tiro, não é muito grande, próprio nosso, onde a gente faz todo o treinamento de tiro da equipe, mas existem algumas exigências muito importantes que a gente passa para o cliente quando vai contratar o funcionário, desde a ficha dele. A gente tem investigação social dos nossos funcionários que já trabalham com a gente tem uma equipe de ex-policiais aposentados que cuidam de toda a questão social dos nossos funcionários, investigam a vida dele, fazem visitas à residência dos nossos funcionários para ver como é que eles se encontram, como é que está o poder aquisitivo dele. A gente faz pesquisa o tempo todo. Treinamento pela Polícia Federal é obrigado a cada 2 anos, tem que ir para a academia. A gente exige aqui de 1 em 1 ano ele tem que voltar para a academia, fazer uma reciclagem. Tá? Então, o treinamento é uma coisa bem importante no segmento de segurança. No segmento da limpeza também, no segmento da portaria, os porteiros hoje têm que ter curso básico de computação, porque senão não consegue nem trabalhar hoje numa portaria de um edifício. Então, recebem treinamentos específicos, aprendem a como lidar com tecnologia, com sistema de câmera, sistema de alarmes, que hoje também a gente usa muito, né? Então, o treinamento é muito exigido. Aqui a gente tem um prédio nosso que não fica aqui, só para fazer treinamento das nossas equipes. Tá. Do ponto de vista... Desculpa. Não, por favor, conclua. E tem treinamentos básicos, que são treinamentos exigidos pelos nossos clientes para trabalhar especificamente naquela indústria ou naquele banco. São treinamentos diferenciados para cada segmento, né? Tá. E o setor psicológico, né, para tratar do emocional, já que ele faz guarda patrimonial, guarda pessoal, trabalha em banco, ou seja, ele está conectado e ligado, vamos dizer assim, não é? 24 horas do dia, ou seja, na sua carga horária ele está absolutamente, quando ele não pode relaxar, ele tem que estar absolutamente concentrado. Existe um trabalho psicológico que é exigido e, se não for, a Impacto oferece aos seus colaboradores? Nós somos obrigados a ter psicólogas que são cadastradas na Polícia Federal. Elas têm que, por obrigação, serem cadastradas, têm feito um curso específico pela Polícia Federal. Então, nós temos hoje no nosso quadro, eu tenho 12 psicólogas, porque uma parte delas fazem visitas nos postos de trabalho e na residência dos funcionários. Então, eu tenho uma parte que fica fixa, onde faz toda a parte de recrutamento, seleção, pesquisa e todos os exames psicológicos são obrigatórios. E nós temos uma parte delas que fazem visita aos clientes e visita à residência dos funcionários, ou quando algum funcionário demonstra alguma anormalia, a gente faz um trabalho específico em cima dele e, às vezes, em cima da família dele. Né? Perfeito. Temos 4 médicos aqui na empresa também, que também fazem o acompanhamento de saúde. Por exemplo, hoje, todos os funcionários nossos, além de estarem usando máscara e usando álcool em gel, eles estão sendo treinados para isso, como usar, onde usar. Então, o meu corpo de médico e o meu corpo de enfermeiros tem que acompanhar se eles estão realmente executando o serviço que foi passado para eles. E a importância deles, né, do uso da máscara, de como se comportar nessa questão da pandemia. Então, a gente tem uma equipe muito grande de treinamento que vai desde a psicóloga, passa pelo médico e vai até pela equipe de treinamento lá, onde vai dar o treinamento de tiro ou treinamento de defesa pessoal.
mas é uma equipe muito grande. Todos estão interligados, todos respondem ao departamento de RH nosso, né? Todos estão vinculados ao RH da empresa. Perfeito. Olha, nos acompanhando aí está o César Fonseca, do Grupo Sambaíba, né, que utiliza aí, né, mão de obra terceirizada. Também de Manaus vem a Cioli, também Roseli Serra, obrigado pelo carinho. Verinha Abate também nos acompanhando. Você está sendo visto na Espanha, está sendo visto no México, no Opa. Peru, no Chile, em Buenos Aires, também na Grécia, em Portugal, na Espanha. Então, sem dúvida, suas informações estão sendo acompanhadas aí no Brasil e em boa parte, não é, das cidades brasileiras e em São Paulo em demasia. Me diga uma coisa, Laganá. Então, do ponto de vista do treinamento, a Polícia Federal exige treinamento psicológico, de qualificação, enfim. E você também possui a Impacto também, uma espécie de corregedoria, vamos dizer assim, para poder fazer uma avaliação, não é, dos funcionários, da performance. Você disse que vai à casa deles, da performance, se está havendo queda na performance, enfim, ou se o funcionário passa a ter, de um tempo, ele começa a ter atitudes suspeitas, enfim. Como é que é feito isso? Olha, a gente tem duas maneiras de fazer isso. Uma presencial, uma por acompanhamento de toda a supervisão nossa, né? E a gente também tem hoje muita coisa feita via sistema, né? A gente tem transformado a empresa cada vez mais, né, usando sistemas, né? Hoje todo ponto nosso é eletrônico, todo funcionário nosso bate o ponto lá no cliente eletronicamente. O sistema nosso é um sistema ultramoderno. Quando ele bate o ponto, o meu RH já está sabendo onde ele está, onde ele se encontra, né? Que horário ele está trabalhando. A nossa folha consegue ser fechada hoje, no dia 30, eu tenho a folha 100% fechada, com todas as informações. Nós temos um sistema de scanner entre o nosso funcionário e a gente. Se o funcionário faltar hoje e trouxer um atestado médico, ele não necessita um atestado médico. Ele pode escanear o atestado médico lá no local de trabalho, nesse sistema, já vir direto para o nosso RH. Isso, de certa forma, agiliza a gente a tomar mais precauções e mais cuidado se ele está doente, o que ele teve, quanto tempo ele ficou afastado, para poder fazer um acompanhamento dele também nessa questão. Então, a gente tem, vou te dizer assim, online, quase todas as informações do funcionário. Óbvio Perfeito. que quando você tem que ir mais a fundo, para dentro da residência dele, o acompanhamento, inclusive, da família dele, ou da esposa, é um trabalho mais velado, onde tem um departamento ligado ao RH, que são as psicólogas, que fazem esse trabalho, uma coisa um pouco mais velada dentro da empresa, porque você não pode divulgar essas informações dentro da empresa, às vezes, né? Claro, então, quer dizer, então era isso que eu queria ouvir, ou seja, existe um processo todo de inteligência aí dentro da Impacto que acompanha, não é, o funcionário em toda digamos assim, o dia a dia do funcionário, ou seja, é um processo de inteligência extremamente tecnológico e tal. Eu pergunto a Roseli, se o treinamento físico é de responsabilidade do funcionário ou da empresa. Ele precisa estar absolutamente bem composto fisicamente, e a empresa exige do funcionário, ou você faz parte também do treinamento desse profissional? Óbvio que eu não posso pedir para ele emagrecer, né? Se ele for um pouquinho acima do peso, a gente não pode entrar nesse mérito. A gente tenta mais cuidar da saúde dele do que dessa questão se ele está fazendo exercício ou não. A gente não pode se envolver até nesse nível, mas a gente acompanha muito a saúde dele. Nós tivemos uma situação bem interessante no passado aqui. A gente fez uma pesquisa, alguns funcionários se sentiam incomodados, às vezes, ou isso até atrapalhava o serviço deles na questão do uso do uniforme. E aí a gente fez uma pesquisa interna e descobrimos que, às vezes, o empregado nosso funcionário, estava desmotivado até pelo tecido que a gente usava no uniforme. Então, nós fizemos uma pesquisa dentro da empresa,
onde os funcionários nossos escolheram o uniforme, fizeram uma votação qual seria a melhor cor do uniforme, tanto que o nosso terno antigamente era preto, hoje ele é cinza. Quem escolheu a cor e o tecido foram os funcionários nossos. Inclusive, muito interessante que a cor de camisa escolhida por eles, antigamente era azul, foi a branca. Uma cor que a gente nunca imaginou poder usar, porque o branco suja muito. E na pesquisa com os funcionários, nós percebemos que eles mesmos falavam para a gente que a camisa branca, eles tinham que ter mais cuidado no uso, para mantê-las sempre mais limpa. Então, nós fizemos toda a troca do uniforme e isso deu uma satisfação e vou te dizer que até caiu o nível de falta dos funcionários, porque às vezes que faltava porque diz que o uniforme era muito quente, aquele dia estava muito quente, ele não queria usar o uniforme. E nós contratamos aqui na empresa, nós temos um setor aqui dentro, nós temos costureiras próprias dentro da empresa. Hoje, o funcionário não sai daqui sem um uniforme com a barra feita, a manga feita, a camisa acertada, tudo do tamanho exato dele para que ele se sinta confortável. Isso, de uma certa forma, tem gerado uma satisfação e uma melhoria na saúde deles. Eles têm se sentido mais importantes e têm cuidado mais da saúde e do asseio pessoal também. Então, eu acho que legal. É interessante, gostei, não sabia disso. Está nos vendo aí o seu amigo Tony Moura, nosso presidente do Alma Premium Miami. Saudade, Tony, o Rodrigo. O Rodrigo também lá do New Dog, obrigado pelo carinho. O Sandro também, obrigado. Eu achei muito interessante isso aí e vou te indicar, se você me permitir, a nossa High Steel, que ela pode te auxiliar, criar aí, ainda mais, sem custo algum, um auxílio aí às suas costureiras, não é? Para poder oferecer ainda mais consultoria numa área extremamente precisa. Adorei a ideia de fazer, até para gerar mais vitalidade. Eu estou mais bonito, né? Eu estou mais bonito. E aí, exatamente, tomo mais cuidado. É isso mesmo, muito legal. Olha, nós estamos aqui com o Sérgio Laganá, que é presidente do Grupo Impacto. Estamos já há 1 hora com você, há quase 1 hora. O Instagram, ele é absolutamente implacável, viu, Sérgio? Ele termina a live, 1 hora, deu 1 hora, terminou a live. Algumas a gente não conseguiu terminar e tivemos que abrir aí mais espaço, mas a gente está seguindo aí de maneira religiosa a nossa hora, e faltam 3 minutos para terminar a nossa. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque a gente conseguiu levar uma informação de qualidade, uma informação importante nas tomadas de decisão das pessoas. Quero que também concordo que ele é um gênio, viu, Tony Moura? Eu quero que as pessoas realmente utilizem o serviço da Impacto, que tem tecnologia, que tem um processo de inteligência, que tem uma linha de operação extremamente conectada, que é uma empresa internacional, que hoje está em Orlando, mas que já reúne condições de estar em outros países. Então, é de fundamental importância, sim, com o aumento do desequilíbrio social, que a gente consiga, de alguma forma, estar preparado, e você, pelo que eu vi, pelo que eu percebi, você realmente está. Se preparou para esse movimento, se preparou para esse momento e vai conseguir sair mais fortalecido dessa realidade pandêmica, vamos dizer, e se Deus quiser, eu espero que saiamos aí em breve. O meu Instagram, o @Beto com 2 Es de elefante, 2 T's de tatu, BEETTO Saad, está à disposição de todos, vai estar no meu Stories e em breve vai estar também no canal Almaflix, que é o canal do YouTube do Alma Premium, não é? A entrevista com o presidente do Grupo Impacto, Sérgio Laganá. Sérgio, muito obrigado, foi um grande prazer, assim, eu diria que foi um grande barato mesmo estar contigo aqui. A gente vai estar junto, se Deus quiser, seja aqui em São Paulo, seja lá em Miami, que eu quero conhecer esse Riverside, que os nossos amigos estão falando demais. Obrigado, um beijo grande, Sérgio. Obrigado, Beto, eu que agradeço. Eu vou te esperar lá no Riverside, hein, para a gente tomar a cerveja feita por nós lá, hein. Ah, é própria? A cerveja é artesanal? Chama Miami River a cerveja. Miami River. Miami River.
Vou te aguardar Muito lá. legal. Então já fica aí então o nosso compromisso. E eu quero dizer a todos que estão nos vendo que a Impacto, ela através do seu site, vocês podem manter contato, porque o Sérgio Lagalá me dizia que eles vão prestar aí informações de segurança, de como vocês devem se comportar do ponto de vista, depois no Cone, depois vamos no Cone, lógico, Tony, de como vocês devem se comportar, não é? Nessa situação de quarentena e não pós-quarentena, também com medidas de precaução de segurança, a Impacto está à disposição de todos para prestar informações nesse sentido, porque ela está preocupada com a população. Um beijo grande, obrigado para você.